Deus, meu Pai, Deus, nessa noite, Senhor amado, eu quero te render graça. Deus, eu quero te agradecer, Senhor amado, pelo privilégio, Senhor amado, de estarmos aqui reunidos, Deus, nessa noite, para aprender da Tua Palavra. Deus amado, abre nossa mente, meu Deus, que tudo que for ministrado, Senhor amado, aqui nessa noite, que venha ficar gravado, Deus, na tábua do nosso coração, Pai amado, em nome de Jesus. Podemos assentar, à vontade. Vamos lá, então. Na aula passada, a gente iniciamos falando sobre a vida de Moisés. Eu vou fazer uma retrospectiva para vocês adentrarem na aula e a gente já vai para um novo tópico, amém? Moisés, ao ponto de vista de uma linha, quando você para em questão de liderança, ele vai ser uma das, como pode dizer assim, uma das maiores lideranças dentro do Velho Testamento, porque desde o começo a gente na aula passada a gente viu estudando em questão do nascimento, do crescimento, da preparação que foi para Moisés chegar a uma liderança. E é aquela coisa que a Bíblia, ela costuma dizer, aquele que é mais dado, é mais cobrado. Quanto mais você se prepara, maior é aquilo que te espera lá na frente. Maior é aquilo que está te aguardando lá na frente. Então, quando você começa a estudar, a caminhar sobre a vida de Moisés, a história de Moisés, desde da preparação dentro do Egito, após dentro da casa de Jetro, a Deus chamar Moisés para libertar o povo, você vai ver que, além de ter alguns processos, tem alguns aprendizados. Aprendizado para quê? Para que ele venha a exercer aquilo que Deus já tinha colocado, já tinha estabelecido para ele desde o seu nascimento. Porque uma coisa que eu entendo quando a gente lê a Escritura, uma coisa que a gente precisa entender, que todo mundo que nasce dentro, como posso dizer, todos que nascem debaixo de uma autoridade de Cristo, ele nasce já dentro de um propósito. Então você só não vive um propósito se você não quiser. Você só não vive uma chamada se você não quiser. Se você falar, não, pastor, eu sei que Deus tem uma chamada para mim, eu sei que Deus tem algo para a minha vida, mas eu escolhi sentar e somente cultuar, ou somente vir para a igreja, não quero dizer. Mas se você for parar para analisar dentro da Escritura, é bíblico. Todo aquele que nasce, já nasce dentro de um propósito de Deus. Basta ele querer ou não, aí a gente já entra na questão de livre-arbítrio, mas não é sobre isso que eu quero falar hoje, é só sobre Moisés, tá bom? Depois a gente estuda sobre isso. Então, você parando para analisar uma trajetória de Moisés. Moisés, ele vai nascer num momento caótico, num momento difícil, num momento onde que Faraó, ele não quer que o povo crie uma expansão, ele não quer que o povo ele cresça. Então, Moisés ele vai nascer dentro disso, vai nascer dentro de um momento que o povo está sendo espremido, vou usar essa expressão, que o povo está sendo cativo na mão de Faraó. Por quê? Porque quando você começa a ler o livro do Êxodo, capítulo 1, o texto vai dizer que eles cresciam grandemente. Então, qual que era o medo de Faraó? Era que o povo virasse uma nação maior do que os egípcios e ali eles tomassem aquela terra. Então, para que isso não acontecesse, Faraó então ele começa a dar ordem para as parteiras. As parteiras elas não obedecem porque elas temem ao Senhor. A ordem de Faraó foi que todo menino que nascesse eles matavam. E na aula passada a gente aprendemos também que a gente vamos ver na Bíblia, a Bíblia vai falar do livro de, daqui a pouco a gente vai ler um pouco, mas vai falar que existia duas formas que a criança era executada. A primeira forma era quando via que era uma criança, era pegado um cutelo e ali era fincado na criança, ou era jogado no rio Nilo. Aí eles também vimos porque era jogado no rio Nilo. Não era, algumas pessoas têm uma visão só que era jogado no rio Nilo
só simplesmente para afogar uma criança, para matar, afogar, não. Mas historicamente, e também o livro de Ezequiel, a gente vai abrir daqui a pouco, tudo para embasar o que eu estou pincelando aqui para vocês entenderem, vai dizer que o rio Nilo ele era vasto de crocodilo. Então era jogado a criança no rio Nilo, porque ou ela morria afogada, ou ela era comida por crocodilos. Então o faraó ele ordenou esses dois métodos para matar as crianças. Só que a gente também vimos que aquele que gera em momentos difíceis, ele gera milagre. Por quê? Porque quando Joquebede e Arão, que é o pai de Moisés, eles decidem gerar em momento caótico, a Bíblia vai dizer que Moisés ele nasce. Só que o texto vai dizer que, não vai falar que a criança chorou, o texto não vai dizer que a criança ela esperneou, o texto vai dizer que a criança é bonita. Eu até brincava na aula passada dizendo que uma mãe falar que o filho é bonito, isso é clichê. Porque você já viu uma mãe pegar o filho que nasce, por mais que ele nasça aquela cara de joelho, aquela coisa linda, você já viu alguém falar, nossa, como nasceu feio? Não, mas porque a Bíblia ela vai enfatizar em dizer que o menino que nasceu era formoso? Porque entenda uma coisa, Joquebede e Arão decidiu gerar em momentos difíceis, porque imagina só, você gerar uma criança sabendo que se nascer homem, ela ia morrer, sabendo que se nascesse homem, você ia perder, você passar uma gestação toda, comendo das melhores coisas, para gerar vitamina para a criança, tomando cuidado para que a criança nasça da melhor forma possível, para quando você passar pela dor de parto, você gerar, você ver seu filho morrendo, ninguém quer isso, ninguém quer passar com isso, só que eles decidem gerar em momentos de crise, e quem gera em momentos de crise, gera perfeição. Por isso que a Bíblia vai dizer que o menino nasceu bonito, porque é como Deus dizendo, Deus falando, aquele que gera em momento de crise, não gera qualquer coisa, gera uma perfeição do Senhor. Então Moisés, ele nasce dentro de um projeto e dentro de uma perfeição de Cristo. Por quê? Porque quando Joquebede, ela gera confiando no Senhor. E por isso que Deus dá estratégia para ela esconder, tanto que também a Bíblia vai dizer, a gente vai ler daqui a pouco, que ela só não consegue mais esconder a criança, não é por conta que a criança chora muito, por causa da formosura da criança. Conforme a criança vai crescendo, a formosura também da criança vai crescendo junto. E chega a um tempo que ela não consegue mais esconder aquilo que ela gerou, aquilo que foi dado na mão dela. Então ali ela gera uma estratégia para poder eternizar aquilo que Deus colocou na mão dela, aquilo que ela gerou. Então presta bem atenção, ela gerou algo perfeito. E tudo que você gera dentro da vontade de Deus, ele cresce. Um dos problemas da liderança, um dos problemas de pessoas que assumem algum cargo de liderança é temer em momentos de crise. É ter preocupação em momentos de aperto. Como assim, pastor? Tem muita gente que não consegue gerar grandes frutos, não consegue, eu vou trazer como líderes, mas que líderes engloba tudo, como liderança de departamento, obreiros, tudo que é colocado na sua mão, você precisa entender a vontade de Deus. Não é porque você está passando um momento de crise que isso vai mexer naquilo que você vai gerar, porque se Deus colocou algo na sua mão para gerar e ter vida, Ele vai se responsabilizar de ser guardado e de crescer. Então líderes não podem ter medo em momento de crise. Você não pode ter medo em momentos de escarcei, de coisa que vem naquilo que Deus colocou na sua mão. Porque se toda vez que você tiver medo e não querer ir adiante, você nunca vai romper barreira. Porque imagina só, como eu já falei, você gerar 9 meses para a criança morrer. Ninguém quer isso. Só que Joquebede decidiu gerar. E todo aquele que gera em momentos de crise, gera o milagre de Deus. Tá bom? Isso foi mais ou menos só para
colocar vocês dentro da aula, para vocês entenderem mais ou menos o caminho que a gente está tomando. Quem está com a sua Bíblia, abre o livro do Êxodo, por gentileza. Na aula passada a gente tinha parado no Moisés foge, né, dessa? Foge do Egito. Eu vou dar só mais uma pincelada sobre isso daqui e a gente já vai entrar na aula de hoje. Todo mundo aqui conhece a história de Moisés, livro do Êxodo, capítulo 2, a partir do verso 11, tá bom? O texto vai dizer que após Joquebede ter amamentado, a partir do capítulo 2, né? Vai dizer que após Joquebede ter amamentado, ele ter crescido, ter se mamado, ter ido para a filha de Faraó, ele vai crescer, ele vai aprender muitas coisas e ele vai se tornar um homem muito respeitado dentro do Egito. Dentro da cultura e dentro da história geográfica, vamos falar que Moisés ele vai cuidar, ele vai ser responsável pela parte dos soldados, da parte sul do Egito. Por isso que quando o texto vai dizer que ele está andando e ele vê um egípcio batendo no hebreu, é porque ali ele estava na posição de supervisionar. Então a parte sul do Egito, quem cuidava era Moisés. Então Moisés ele estava ali supervisionando os soldados que estavam abaixo dele. Então quando ele vê um soldado que está abaixo dele batendo no hebreu, o texto vai dizer que isso enfurece o coração dele. Ele fica com o coração enfurecido e aí ele vai e mata o egípcio. E ele matando o egípcio, ele esconde na areia. E ele esconde o corpo na areia, achando que ninguém que vai ver isso, que ninguém vai ver o que ele fez. No outro dia, ele volta para o seu posto de novo, está supervisionando, e quando ele volta para o seu posto, o texto vai dizer que ele agora vê dois hebreus brigando. Vendo o hebreu que está batendo no outro, pergunta para eles: por que você briga? Por que vocês se batem um no outro? Um dos hebreus vai olhar para ele e vai dizer: quem é você? Quem colocou você como juiz perante nós? Ou você vai fazer a mesma coisa que você fez com o egípcio que você matou ontem? Ele teme, ele fica preocupado, já tendo a certeza que o povo já estava sabendo daquilo que ele tinha feito, então ele foge do Egito e vai para o deserto. Só para consubstanciar o que eu estou falando, segundo Êxodo capítulo 11, o texto vai dizer: naquele dia, sendo Moisés já feito, saiu para visitar os seus irmãos, e viu o trabalho pesado que fazia. Viu também que certo egípcio espancava um hebreu, do seu povo. Olhou para todos os lados e, vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia, do que não havia. Escondeu na areia, perdão. Moisés saiu no dia seguinte, e eis que dois hebreus estavam brigando. Então perguntou ao culpado: por que você está espancando o seu próximo? O homem respondeu: quem pôs você por príncipe e juiz sobre nós? Está querendo me matar, como matou aquele egípcio? Moisés ficou com medo e pensou: com certeza já descobriram o que eu fiz. Informado desse caso, o faraó quis matar Moisés. Porém Moisés fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Midian. Só para consubstanciar o que eu estava dizendo. Então, entenda uma coisa, e aqui a gente já começa a entrar já na aula. Existe um problema muito sério
de algumas pessoas de não entender o tempo de Deus, não entender o tempo que Deus ele traz para nós, porque assim como eu iniciei a aula falando, todos nós temos uma promessa, todos nós temos um propósito debaixo do reino de Deus, mas uma coisa que a gente precisa entender é o tempo e o modo que vai acontecer essas coisas. Quando você para ler a história de Abrão, quando Deus chama Abrão, sai do meio da tua parentela, larga tudo e vai para uma terra que eu vou te mostrar, Deus ali já determinou algo para Abrão, só que não aconteceu da noite para o dia, não foi algo que aconteceu, Deus fez a promessa hoje e amanhã Abrão já estava desfrutando, não. Pelo contrário, tanto que depois Deus faz a promessa de ser pai de grande nação, e isso vai, quando Deus faz a promessa, Abraão tem 75 anos, e quando vai acontecer, Abraão tem 100 anos. Então, Deus fez um propósito, Deus deu um chamado para Abraão, mas só vai acontecer 25 anos depois, só vai acontecer 25 anos depois da promessa. Então uma coisa que a gente precisa tomar cuidado é onde a gente coloca a nossa mão e onde a gente, o que a gente faz, porque muitas das vezes a gente recebe uma promessa, mas a gente quer atropelar a promessa, porque a gente vai dizer, não, Deus me chamou para ser pastor, então a gente um dia não é nada, e no outro dia a gente já é pastor. Não, tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu propósito, tudo tem um aprendizado. As coisas de Deus não é bagunçada, não é da noite para o dia, tudo tem um processo. E assim também foi na vida de Moisés. Moisés, por conta que ele tomou uma atitude e, vamos dizer assim, dentro de uma ansiedade, ele vai prejudicar um povo por mais alguns anos. Como assim, pastor? Eu vou aqui para o tela, para a gente entender daqui. O texto vai dizer que, Moisés ele vai viver por 20 anos. A sua vida vai ser dividida em 3 partes. Primeira parte. Então a vida de Moisés vai durar 120 anos, vai ser dividida em 3 partes. Primeira parte dos 40 anos do nascimento, até ele matar o egípcio. Os outros segundos 40 anos vai ser da fuga, que ele vai fugir, depois de matar o egípcio, fuga, até o encontro que ele tem com Deus na sarça. E os últimos 40 anos de sua vida vai ser do encontro com Deus, até quando Deus leva ele no monte de Nubor. Nubor. Eu vou colocar um monte só, monte. Que é a última vez que ele sobe para o monte, Deus mata ele e esconde o corpo. Então essa vai ser a divisória da vida de Moisés. Quando Moisés mata o egípcio, ele está com 40 anos. Quando você abre o livro de Gênesis,
Quem está com a Bíblia aí? Livro de Gênesis, capítulo 15. Escrevi muito. Misericórdia. Gênesis 15. Capítulo 13. Quem está com a Bíblia aí? Em voz alta, com voz do profeta. Isaías 15, versículo 13. E Gênesis 15. Versículo 13. Isso. Então disse o Senhor a Abraão: sabe com certeza que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Eu, porém, julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irás a teus pais em paz, e em boa velhice serás sepultado. Na quarta geração voltarão para cá, pois a medida da iniquidade dos amorreus ainda não está cheia. Posto o sol, houve densas trevas, um fogo fumegante e uma tocha acesa apareceram e passaram por aquelas metades. Naquele mesmo dia, fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei a esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quelezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgaseu e o Zebuseu. Amém. Amém. Essa daí também fica uma orientação, nome de filhos, se vocês quiserem colocar, tá bom? Presta atenção, então vamos lá, olha só o que Deus está falando para Abraão. Abraão, eu fiz uma promessa para você. Abraão, eu fiz uma promessa para a sua descendência. Quem é a descendência de Abraão? O povo que está por vir. Está dizendo assim, olha, o seu povo ele vai ser peregrino, misericórdia, em terras alheias, mas eu vou dar vitória. Por quanto tempo? Quanto tempo que Deus falou? 400 anos. Só que se você for ler o livro do Êxodo, o texto vai dizer que o povo ele vai ficar cativo na terra alheia, no Egito. Só que ele não vai ficar por 400 anos, ele vai ficar por quanto tempo? 120 anos. Quantos anos? Vamos lá, gente. Um pouquinho mais de 400. Quanto? Está com você aí. 420. Não. 430 anos. 430 anos. Agora, para analisar. Deus errou na contagem? Não. Porque, olha o que o Gênesis está dizendo. O povo vai estar em terra alheias, prisioneiros e escravos, mas eu vou dar vitória para eles, mas eles vão ficar por 400 anos. Só que quando o povo ele tá sendo cativo, o texto do Êxodo, que a gente vai ler daqui a pouco para você, para confirmar o que eu estou dizendo, vai dizer que eles ficaram 430 anos. Por que, pastor, aconteceu isso? Porque por causa de um líder com ansiedade, de colocar a mão aonde não é para pôr no momento errado. Como assim, pastor? Presta bem atenção nisso aqui. O texto vai dizer que com 40 anos Moisés mata um egípcio. Dentro da conta de Deus, faltava 10 anos apenas para o povo ser libertado. Só que por conta que Moisés precisa fugir para não morrer por Faraó, ele vai passar 40 anos fora. Então, se você colocar dentro da matemática, faltava 10 anos, mas ele ficou 40 anos fora. Então, 390 anos com mais 40 anos,
430 anos. Se Moisés tivesse esperado o momento certo, porque tem muitas pessoas que dizem assim, não, mas ele já sabia que ele era hebreu e ele quis proteger o hebreu, por isso que ele matou o egípcio. Ok, mas você tem que entender uma coisa, que até para você proteger alguém, você precisa saber se está dentro ou não da vontade de Deus. Porque por isso que você tem que tomar muito cuidado aonde você coloca a sua mão, até para ajudar. Porque talvez você vai para ajudar e você acaba prejudicando. Se Moisés ele permanecesse dentro da vontade de Deus, sem matar um egípcio, sem precisar fugir, com mais 10 anos, Deus já ia começar o trabalho para fazer a libertação do povo. Mas por conta que Moisés ele teve que fugir e passar 40 anos fora do Egito, então aumentou mais 30 anos. Então entenda uma coisa, para quem é líder e para quem é liderado, escolha bem quem lidera a sua casa. E outra, e tome cuidado como você lidere. Por quê? Porque dependendo, não é assim, eu fui para a casa dele, ele é legal, coisa, mas talvez uma atitude dele pode prejudicar você lá na frente. Ou talvez não, eu sou o cara, eu já cresci que nem Moisés, tinha muito conhecimento, como eu falei para você, Moisés cuidava dos soldados do sul, então ele tinha muito reconhecimento. Então talvez aquilo até mesmo deu poder para que, não, agora eu sou o cara, então se eu fazer não vai acontecer nada. Mas por causa de por causa de uma coisa que ele fez, o povo pereceu por mais 30 anos, por causa de uma atitude que não precisava ele fazer. Porque entende uma coisa, se o povo estava sendo oprimido, se o povo estava sendo escravizado por Faraó, não é simplesmente, não era só uma judiação, estava dentro de um propósito de Deus, porque vocês acabaram de ler no livro de Gênesis, que Deus falou, o povo vai ser peregrino, o povo vai ser escravo, mas o próprio Deus que ia permitir o povo ser escravo, era o mesmo Deus que ia dar livramento. Então toma cuidado, líderes, quando você colocar a mão em processo que não é para você colocar. Você precisa ter uma visão espiritual. Falar assim, Deus, é para mim pôr a mão? Deus, é para mim fazer? Deus, é para mim? Mas, nossa, mas tadinho, comoveu meu coração. Oh, mas olha, outra coisa. Mas é de Deus? Porque senão pode, não vai só prejudicar você, mas também vai prejudicar aquele que você tentou ajudar. Já viu aquela coisa assim, você tenta ajudar e acaba deixando pior? Foi a mesma coisa que Moisés ele fez, foi tentar ajudar e de 400 anos foi para 430 anos sofrendo. Eu não teria atrás de Moisés, eu teria batido nele. Porque de 10 anos para 30 anos é muita coisa. Então assim, tome cuidado. Tudo que for colocado na sua mão, tudo que for colocado para fazer, ore a Deus. Fale, Deus, é para fazer? Deus, não haja por emoção, não haja por, tadinho, não. Porque entenda coisa espiritual, não é emoção, é espiritual, gente. Então, se Deus colocou algo na sua mão, queira ter resposta de Deus. Deus é para pôr a mão, Deus é para fazer. Se não for para fazer, tá bom, deixa quieto. Que Deus ele se responsabiliza. Amém? Alguma pergunta daqui? Vamos lá continuar lendo a Bíblia. Êxodo, vamos para Êxodo, já está lendo, né? Então, aí olha só, o povo, além de sofrer 30 anos, Deus não vai ao encontro de Moisés simplesmente só por conta da promessa, porque Deus sabia que tem uma promessa, porque o povo ele gemia, porque o povo ele clamava. Tem pregador que pega e vai usar isso daí tão bonito e vai dizer, nossa, Deus escutou a voz do povo, porque o povo gemia. Mas entenda uma coisa, posso ser bem sincero para você, essa parte da Bíblia que a gente já vamos ler aqui para embasar o que estou falando, o povo ele orava, ele gemia clamando a Deus. Por quê? Porque o faraó, ou que tinha acabado de morrer, agora ia ser o seu filho que ia tomar. E o filho de Faraó era pior do que ele. Então o povo começou a gemer, a clamar ao Senhor. Mas entenda uma coisa, era um gemido
que se tivesse um líder na posição, com uma visão, não ia ter esse gemido, não ia ter essa oração. Não estou falando que não é para orar, não estou falando isso, não. Estou falando assim, que existem coisas que a gente geme, que a gente chora, que a gente se questiona a Deus, que na verdade não tinha necessidade, era só ter um posicionamento diferente, um posicionamento debaixo da vontade de Deus. Porque se o povo tivesse sido libertado dentro do propósito de Deus, que era 400 anos, no 430 anos aqui, o povo não precisaria estar chorando. O povo poderia estar orando sim, mas por outra coisa, de agradecimento a Deus, não por um gemido. Então, ó, livro do Êxodo, capítulo 2, verso 23. Olha só o que o texto vai dizer: decorrido muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão, e eles clamaram, e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou-se para a situação deles. Está entendendo outra coisa? Por conta de uma liderança, mais uma vez eu vou frisar isso daqui, que tomou uma posição errada, o povo está gemendo. Então toma cuidado com a sua liderança. Toma cuidado, você foi chamado para você levar os cativos, para você levantar a pessoa, não para você fazer a pessoa gemer muito mais do que já está gemendo, passar por mais prova do que ela já está passando. Mas para tudo isso você precisa ter o que? Uma orientação de Deus. Você precisa você saber, tem coisas que comovem o coração, tem coisas que comovem o nosso sentimento, mas até para isso você precisa saber se é de Deus ou não, porque talvez o seu coração grandão, ou aquele que a gente chama coração de mãe que abraça todo mundo, talvez você pode postergar, você pode ser prejudicado e prejudicar a pessoa por causa do seu coração de mãe grandona, seu coração aberto que abraça todo mundo em momentos que não é para ser abraçado, é para permitir Deus trabalhar e Deus agir na vida da pessoa. Amém? Vamos lá. Capítulo 3. Tinha mais alguma coisa que eu ia falar, mas eu vou lembrar daqui a pouco. Que horas que é? Capítulo 3 de Êxodo. Vamos continuar vendo a vida de Moisés, esse homem belíssimo, que fez grandes coisas. Antes da gente entrar no capítulo 3, deixa eu só fazer abrir um parênteses aqui. Pastor, presta atenção. Quando eu sou líder, todo mundo falha. Ninguém é perfeito. Todo mundo vai ter os seus momentos de alto, vai ter momentos de baixo, vai ter momento que vai acertar, vai ser aquela bênção, e vai ter momento que, como posso dizer assim, que falha mesmo. Coisa. E o que eu faço nesse momento? O texto aqui o Moisés também vai nos ensinar isso. Antes de a gente entrar no capítulo 3, olha o capítulo 2, verso 20. Só para a gente abrir esse parênteses aqui rapidinho e a gente entra no 3 para a gente dar continuidade o texto vai dizer que após Moisés ele sair do Egito, ir para Midian, ir para o deserto, ele vai encontrar as filhas de Jetro, correto? Chegando lá, elas vão estar apacentando, estão indo para um poço para dar de beber as ovelhas de Jetro. O texto vai dizer que então vai chegar outros pastores, e ali vai começar a querer expulsar as filhas de Jetro. Moisés ele está perto, então ele vendo aquilo, ele vai ir de frente a esses pastores, vai espantar e ainda vai ajudar as filhas de Jetro a dar água para as ovelhas. Aí o texto, olha o capítulo 20, então elas vão voltar para casa. Vou ler a partir do 19 para vocês entenderem. O capítulo 19 vai dizer: elas responderam, um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou a água, deu de beber ao rebanho. Então Reuel disse às filhas, presta bem atenção nisso daqui, qual que é o nome do pai das mulheres que está pastoreando? Reuel. Mas
Porque aqui está Reuel e mais para frente vai estar Jetro. Por que dois nomes? Porque a Bíblia vai escrever dois nomes. Porque primeiro a Bíblia vai chamar ele de Reuel e depois vai trazer o nome de Jetro. O sacerdote vai... Por que essa coisa? Porque entende uma coisa. Reuel. Escreve aí no seu caderno. Reuel. Puxa uma setinha. Significado: amigo de Deus. E o que isso quer dizer, pastor? Presta bem atenção. Em momentos de crise, em momentos de que você está peregrinando, que você tomou uma atitude errada, você não precisa de amigos que aumentem o seu ego. Você não precisa de pessoas que apoiem o seu ego. Você precisa de amigos que têm intimidade com Deus. E quando você tiver amigos que têm intimidade com Deus, eles não vão estar preocupados se vai te ferir ou não. Porque há pessoas que têm uma intimidade com Deus, que é amigo de Deus, ele está preocupado em manter você dentro do propósito de Deus. Então aquele que está preocupado em te manter dentro do propósito de Deus, ele não está preocupado se o conselho que ele vai te trazer, aquilo que ele vai te orientar, se vai te magoar naquele momento ou não. Ele está dizendo, nós somos amigos de Deus. Se Deus determinou algo, você precisa ir adiante. Errou? Beleza, levanta, bate a poeira, vamos embora, porque Deus está no controle de todas as coisas. Então, líder, escolha bem com quem você anda. Escolha bem com quem você caminha, porque isso vai dizer aonde você vai chegar. Porque entenda uma coisa, melhor você ter amigos de Deus, que quando você fazer vou usar uma expressão chula, uma cagada, uma coisa que vai te tirar de dentro do propósito de Deus, ele é amigo suficiente, seu e de Deus, para dizer, ei, ó, você errou. Não era para você ter matado o Egito. Ei, você está errado, mas vem para cá, que a gente vamos juntos se acertar e vamos entrar de novo para o caminho. Então, escolha bem. Por isso que o texto vai trazer Reuel, não Jetro, porque Reuel significa amigo de Deus. Queira pessoas de oração do teu lado. Queira pessoas que busquem com você. Pessoas que se preocupam, não com o que você está fazendo, tipo, que bonito, não. Pessoas, não, fez errado, rapaz, está errado. Deus não falou que era isso, então vamos, porque amigos de Deus. Tá bom? Então toma cuidado com quem você coloca para te ajudar em momentos de crise, porque isso vai dizer aonde você vai chegar, tá bom? Vamos agora entrar, era só um parênteses, pode fechar aí, vamos voltar para o capítulo 3. Alguma pergunta até aqui? Não? Então, capítulo 3, verso 1. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste, no deserto. Chegou a Horebe, o monte de Deus. Gente, presta atenção aqui. Quando você fala sobre pastor, sobre pasto, sobre rebanho, tirando essa parte aqui, é costumeira você ver um pastor levar ovelhas para o deserto? Quando a gente lê Salmos 23, vai dizer que o pastor nos leva a pastos verdejantes. Mas olha a beleza do texto. O texto vai dizer que todo dia Moisés pegava as ovelhas do seu sogro, levava para o oeste para um deserto, e ali ele apacentava as ovelhas do deserto. Ele poderia escolher outro lugar, falar, não, para que no deserto? Por quê? Se você ler duas coisas, ovelha, ela é um animal débil,
É um animal que ela precisa de orientação, porque senão ela se perde. Dependendo do que, se você não tomar, porque a Bíblia vai dizer que leva em pasto verdejante, porque aonde você levar ela, o que ela tiver, ela come pela frente, porque ela não tem um direcionamento assim, tipo, não, eu sei o que é verde, eu sei o que é bom, eu sei o que é ruim, tudo. Só que Moisés, ele pega as ovelhas, que não é dele, o texto vai dizer bem que é de Jetro, e leva para o deserto, aonde não tem pasto verdejante. Porque entenda uma coisa, por mais, lembra que a gente acabamos de falar de Reuel, amigo de Deus? Lembra que a gente acabamos de falar que Moisés ele teve uma atitude que não foi dentro da vontade de Deus, mas isso não fez ele sair totalmente do propósito, por quê? Porque aquele que tem amigo, ele tem direcionamento, aquele que tem amigo que tem intimidade com Deus, ele consegue ter um direcionamento melhor. Então, só que Moisés ele pega as ovelhas e leva para o deserto. Por quê? Porque era Deus já preparando Moisés para um propósito lá na frente. Era Deus preparando Moisés para... Porque duas coisas que a Bíblia vai ressaltar. Coloca aí no seu caderno. A primeira coisa, ele levava as ovelhas para o deserto. Deserto. A segunda coisa que a Bíblia vai dizer é que as ovelhas não eram dele. Duas coisas que um líder precisa tomar muito cuidado, duas coisas que a gente precisa tomar muito cuidado, porque a primeira coisa é que quando Deus entrega algo na nossa mão, a gente dependendo de, se não for do nosso jeito, se não for da nossa vontade, a gente não dá a mesma determinação que deveria dar. Como assim, pastor? Porque presta atenção nisso. Eu acabei de falar para você que a ovelha, lugar de ovelha, é pasto verdejante, é águas tranquilas, porque dependendo, a ovelha, ela tem uma dificuldade tão grande, que dependendo se a água for muito agitada, ela não consegue nem beber daquela água, que ela tem dificuldade. Então ele poderia falar assim, nossa, mas me deram para cuidar de ovelha, e por que não me deram um ambiente propício para me cuidar dessa ovelha? Por mais que o ambiente que rodeava Moisés para cuidar de ovelha não era propício, mas o texto fala que ele saía todo dia. Ele ia para o deserto e ele cuidava da ovelha que foi dada na mão dele para que ele cuidasse. Então, primeiro, ele está num ambiente propício e ele está cuidando de algo que não é dele. O texto vai dizer que a ovelha era de Jetro, mas mesmo assim ele cuidava. Entenda uma coisa: não importa o que é colocado na sua mão, por mais que aos seus olhos é algo que não é propício, mas assim, meu Deus. Mas o pastor me colocou logo nisso. Senhor, não tem algo melhor não. Mas se é algo de Deus, Deus ele vai te dar estratégia e sabedoria para você saber trabalhar naquele ambiente. Não, mas poxa, me ofereceu isso. Não tinha uma coisinha melhor não. Aí, como você nós estamos numa sala de aula. Mas não tinha um grupo mais atribulado para me dar não? Não tinha porque é isso, porque a gente olha o quê? A gente olha o cenário. A gente não olha o que Deus ele colocou na mão. Porque tem um cenário que, por mais que não seja propício aos nossos olhos, mas se Deus ele colocou você ali, é porque Ele sabe que você tem capacidade para você exercer o seu melhor naquele ambiente. É porque Deus sabe que tem capacidade para você exercer aquilo que Deus colocou na sua mão naquele cenário. Por mais que a gente, muitas das vezes, a gente temos a síndrome de sabotagem. Com que síndrome é essa? Eu não posso, eu não sei, eu não consigo. Mas se Deus colocou, eu não estou falando, gente, de líderes ansiosos, que vê uma necessidade, não vem para bem, senta e faz aí, coisa aí, faz. Não, eu estou falando de quando você sabe que é Deus que colocou na sua mão, Deus que colocou você para cuidar. Não importa o ambiente, não importa se aos seus olhos ele é propício ou não. Se Deus ele colocou você para fazer, rapaz, se é no deserto ou se é água tranquila, ele vai se responsabilizar das ovelhas voltar inteira. Então você precisa entender. Você precisa entender que não é o ambiente que faz o líder, é o líder que faz o ambiente.
quer ver aquela coisa também? Tem uma coisa que a gente, principalmente pastor passa lá, faz muito isso. Pastor é complicado. Tem alguns pastores que pega aquela coisa assim, é minha igreja, é meu povo, é meu grupo, é meus liderados. Espera lá. O ambiente que escolheu foi Deus. Ele pode até ter te dado as ovelhas para cuidar, mas as ovelhas continuam sendo Deus. Quando Deus chega para Pedro, tu me amas? Amo. Pedro, tu me amas? Amo. Pedro, tu me amas? Amo. Tu sabe, Deus, tu sabe. Então apacenta as minhas. Próximo, depois Pedro vai pregar, vai ganhar muitas almas. O texto vai dizer que na primeira pregação de Pedro quase 3.000 almas, depois vão se juntar, e depois o texto vai dizer que a cada dia se juntando a ponto de a Bíblia, depois que passa de 5.000, a Bíblia já não conta da mesma forma. Presta bem atenção, imagina só, se hoje uma pregação, imagina só, nós pregando aqui mais de 5.000 aqui nesse lugar. Oh, meu Deus do céu, ela fica doido, né? Ela fica, que coisa bela. Mas olha o que Deus vai dizer: vai ter crescimento. Não importa o ambiente que você estiver, você vai pregar. Mas entenda uma coisa: que o cargo pode ser o mais alto que tiver na face da terra, mas é tudo de Deus. Se Deus ele confiou um cargo para você, seja em um ambiente não propício, pode ser aos nossos olhos pequeno, pode ser uma coisa simples, mas entenda, até a coisa simples que é colocada na sua mão não é sua, é de Deus. A igreja não é do pastor Gabriel. Pastor, como eu sempre costumo dizer, eu sou apenas um mordomo, eu estou aqui para servir da melhor forma possível aquilo que Deus colocou na minha mão, porque não tem ovelha minha, a ovelha é de Deus. O pasto é de Deus. Deus me chamou só como um pastor para me cuidar. Então eu tenho uma coisa, se não seja um líder possessivo, não é meu grupo, pastor foi meu irmão, canta nessa bagaça direita aí, vai logo, vai. Oxi, rapaz. Não, calma, senão você vai matar a ovelha no meio do deserto. E você tem que saber o ambiente que você está. Você tem que saber o que foi colocado na sua mão, entender, eu estou fazendo aqui, não é porque eu estou bom, é porque Deus decidiu colocar algo na minha mão e eu vou fazer o melhor, porque tudo que eu faço é para Ele. Então, entenda uma coisa, o que Moisés está passando, está num ambiente que não é propício para a ovelha, ele está cuidando de algo que não é para ele, aí Deus está ouvindo o clamor do povo. Aí olha para Moisés, já foi instruído dentro do Egito, já sabe artilharia de guerra. Fala, agora já foi moldado, porque olha lá, poderia estar reclamando dentro da casa de Jetro, mas pegou, está andando no deserto, já sabe como andar no deserto, já sabe como alimentar no deserto, está cuidando de algo que não é dele, então vou dar algo melhor para ele cuidar, algo maior para ele cuidar. Entenda uma coisa, você só vai crescer dentro do ministério quando que você entender que as coisas pequenas, por mais que não seja propício agora, por mais que aos seus olhos não é nada, quando você começar a entender que nós não somos nada, nós estamos aqui tudo dentro de um projeto de Deus, aí sim Deus vai começar a colocar coisas grandes na tua mão. Enquanto você não entender que o que você está fazendo hoje é um preparo para coisas maiores lá na frente, a gente vai permanecendo pequeno. Você vai permanecendo. Pastor, é bíblico. A gente vai abrir aqui uns textinhos para estou falando, como diz um grande os pentecostal, para não ficar só nas minhas palavras, a gente vai abrir um texto. Mas presta atenção. Então toma cuidado, valoriza aquilo que está colocando na tua mão. Valoriza aquilo que Deus está colocando. Pastor, mas é pequeno, mas se foi Deus que colocou, faça com excelência. Mas o ambiente não é propício, não é meu, não tem nada aqui, não tem nada nosso, não existe nada nosso. Nós estamos aqui para servir com excelência. Se Deus te chamou para ser um líder, seja um líder com excelência. Se Deus te chamou para ser um obreiro, seja um obreiro com excelência. Mas não estou gostando do ambiente. Aí você ora e conversa com Deus para ver se Ele consegue mudar alguma coisa. Mas tudo que é determinado da parte de Deus
tem um propósito. Amém? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Estou falando muito rápido, está dando para entender? Sim. Qualquer coisa vocês me falam. Vamos voltar para o texto. Para com substancial que eu estou falando aqui. Então Moisés apacentava o rebanho do seu sogro. Ele foi até o monte de Deus. Ali estava o anjo dos... Gente, isso aqui é o que vocês sabem. Toda vez que aparecer na Bíblia, o anjo, principalmente quando aparecer o anjo com letra maiúscula. Deixa eu... Pode apagar aqui? Pode? Acho que eu vou ficar em pé, porque assim, toda hora tem que fazer uma... Toda vez que aparecer o anjo do Senhor, passou em letra de forma, mas principalmente quando aparecer letra maiúscula, o resto minúscula, a primeira aqui maiúscula, isso daqui é uma teofania. O que é uma teofania? Deus. Fania, aparição. Não vai dar para isso depois. Toda vez que aparece na Bíblia o anjo, principalmente com letra maiúscula, lembra disso? O anjo do Senhor é uma teofania. Deus, fania, aparição. Como assim, pastor? É Deus se manifestando a quem ele quer se revelar em uma aparição. Como aqui vai ser uma sarça. Algumas Bíblias, como ele vai, alguns textos, algumas histórias, vai dizer que era homem formoso, um anjo do Senhor, em forma de um homem, de várias formas. A gente vamos ver que Deus era a pedra que direcionava o povo. Então, a gente vai ver várias formas que Deus ele vai aparecer, principalmente no Velho Testamento, de forma de uma teofania. Então, toda vez que aparecer, que você for ler na Bíblia, o anjo do Senhor, ali é Deus de uma forma teofânica, ele não uma aparição. Então, aqui o texto vai dizer: e o anjo do Senhor apareceu para Moisés numa sarça ardente. O que é isso? É Deus numa teofania, é Deus numa aparição de uma sarça ardente. Tá bom? Então, vamos lá. Aí o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não queimava. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire a sandália dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou Deus de seu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los sair daquela terra,
e levá-lo para uma terra boa, ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do fariseu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Também vejo a opressão com os que os egípcios estão oprimindo. Agora venha, e eu enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal de que eu enviarei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel, eles lhe disseram: o Deus dos seus pais me enviou a vocês. Eles vão perguntar: qual é o nome dele? Então, o que lhe direi? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Amém? Amém? A gente vai continuar lendo daqui a pouco mais um pouquinho, mas só para... Olha só agora uma coisa. Moisés agora ele passou pela fuga, foi trabalhado na casa de Reuel, amigo de Deus, que agora é Jésser. E agora Deus, ao ver essa passagem, essa triagem dele, agora decide ter um encontro com ele. E fala para ele: eu ouvi o clamor do meu povo. Eu ouvi o clamor, o gemido do povo que foi deixado lá cativo. E eu quero que eu quero levantar você para ser o libertador, o juiz. Presta bem atenção. Olha que coisa interessante. Quando a gente lemos há uns textos atrás, no capítulo 2, que quando ele vai interrogar o hebreu vai olhar para ele e vai dizer o quê? Quem te fez juiz? Quem te fez líderes de nós? Ele vai ter uma resposta? Agora, o que Deus está levantando Moisés para ser? Um líder, um juiz de um povo. Aí Moisés vai perguntar: e quando eu chegar lá, eu vou dizer o que para esse povo? Deus vai olhar para ele e vai dizer assim, vai dizer que o eu sou te enviou. Olha agora, vamos colocar na balança um peso de um líder, que ele faz aquilo que ele acha certo, para um líder que tem vamos dizer assim, uma visão espiritual, que escuta a voz de Deus. Porque quando o seu líder, só para você entender, um líder que faz sem a visão de Deus, um liderado pergunta para ele, fala: tá, mas quem ordenou você fazer isso? Quem, quando chega uma pessoa para questionar, ele sempre vai usar uma escapatória. Qual é? É a fuga. Não vai ter nada para falar. Mas quando ele chega para um liderado, impõe algo, e o liderado vem questionar para ele e diz assim: tá, mas quem foi? Da onde você tirou isso? Por que devemos fazer isso? Ele tem convicção dentro dele, dizendo: eu sei quem foi que determinou isso daqui. Eu sei quem foi que ordenou isso daqui. Então a gente vamos caminhar, porque o eu sou está acima de todas as coisas. Olha a diferença de um líder que tem as suas convicções, do que daquele que escuta a voz de Deus. Moisés, então agora ele começa a questionar. Por quê? Porque ele sabe que vai ter questionamento. Primeiro, porque ele pisou na bola, pisou no chiclete, matou um egípcio, agora vai voltar.
Só que agora, antes questionava ele dizendo: quem é você? Quer ser líder sobre nós? Quer ser juiz sobre nós? Aí ele vai questionar Deus. Por ele vai dizer: se naquele tempo que eu era chefe do exército do Egito, que todo mundo tinha medo, eu não tinha respeito, por que agora, quando eu voltar, eu vou ter? Porque entenda uma coisa: Deus está acima de todas as coisas. E quando Deus ele determina algo para você, pode se levantar quem for, ele vai se responsabilizar até o final. Por isso ele vai dizer: diz que o eu sou te enviou. Então, olha a diferença de uma liderança. Então toma cuidado de quando você achar: não, eu quero fazer tal. Eu sei que tem muitas coisas. Gente, a primeira coisa quando eu sentei um seminário pastoral, recentemente, para fazer, antes da gente iniciar aqui tudo, eu falei: eu preciso fazer uma capacitação pastoral. A primeira coisa que eu fui instruído é ter um lápis e uma caneta dentro do bolso. Aí eu fiquei olhando assim: que coisa de doido, né? Lápis e caneta? Como assim? Aí o pastor falou assim: porque o pastor ele precisa entender uma coisa. Tem coisas que a gente vamos trazer para a igreja, tem coisas que a gente vamos falar que talvez não vai dar certo, talvez foi coisa de momento. Então aquilo que a gente fez que não deu certo, a gente precisa ter a humildade de falar: eu errei, então deixa eu apagar aqui e vamos tentar fazer de outro jeito. E aquilo que você fizer der certo, você eterniza com a caneta. Então você precisa entender que a gente, como liderança, vai ter momento que a gente vai acontecer alguns equívocos, vai ter algum momento que a gente vai fazer algumas coisinhas, mas aquilo que a gente tiver certeza que vem da parte de Deus, a gente vai com força, a gente eterniza, e acontece coisas sobrenaturais. Então a gente precisa ter essa visão. Olha que o Moisés está ensinando para a gente de uma liderança que não tem, que começou ali no fogo do momento. Não, eu vou proteger algo que não era para ser protegido no momento, com agora Deus dizendo: agora você pode ir. Agora você pode ir protegendo um povo. Agora você pode ir lá, porque agora quem vai estar na sua frente sou eu. Quem vai estar cuidando de você sou eu. E outra coisa, eu já estou encaminhando para o final. Uma coisa que o líder ele precisa ter uma maturidade para entender que vai ter momento que, para entender a voz de Deus, para entender algum direcionamento de Deus, a gente vai ter que se afastar um pouco daquilo que Deus ele colocou na nossa mão. Como assim, pastor? O texto vai dizer que Moisés ele vê uma chama pegando fogo, mas uma chama pegar fogo no deserto é normal, porque está no deserto, fogo, é normal você ver pegando fogo. O que não era normal era o fogo não consumir a sarça. Então Moisés vai olhar e vai achar aquilo dali, interessante, vamos usar essa fala. Ele vai querer chegar mais perto. Só que quando ele está chegando mais perto de Deus, ele está ficando longe das ovelhas. Ele chegando mais perto de Deus e ele está se distanciando um pouco das ovelhas. Entenda uma coisa: vai ter um momento que, para a gente entender algum direcionamento de Deus, a gente precisa se afastar um pouco da onde a gente está. Como assim, pastor? O pastor precisa de férias? Precisa passar uns meses? Não estou falando disso não. Estou falando assim, porque tem pastor, tem líder que fica meio magoado, fica meio chateado, porque o que acontece? As ovelhas, os líderes estão fazendo algo e ele está dentro da igreja sozinho orando, aí fica, olha eu orando sozinho, olha eu buscando sozinho. Mas tem um momento que Deus vai permitir isso, porque Deus ele quer uma intimidade só entre você e ele. E dependendo se você estiver no meio das ovelhas, você não vai ter a mesma intimidade que você teria se você estivesse cara a cara com ele. Então toma cuidado, não queira sempre estar. É muito bom, gente, quem me conhece um pouquinho sabe, principalmente quando tem comida. Eu gosto de estar. Eu fico, opa, vamos lá, vamos junto. Mas tem momento que eu preciso
Me separar, porque como que eu vou entender a orientação de Deus para a igreja, sendo que eu estou sempre no meio? Não, vamos ter carrega, não, tem momento que a gente precisa se separar. Então todo líder, todo obreiro, todo pastor, todos que têm exercem algo, eles precisam ter um momento, uma separação, para entender aquilo que Deus ele quer direcionar. Porque tem coisas, como eu já falei aqui, e eu vou refrisar para você, tem coisas que Deus ele vai trazer para você, que você está tendo a revelação, que você está tendo um entendimento, mas tem coisas que os seus liderados a princípio não vão entender. Então para você precisa estar sozinho, para primeiro Deus se revelar para você, para mostrar para você, para depois você vir e começar a trabalhar com o povo. Então a gente precisa ter essa maturidade, que não é nem sempre que a gente vai estar no meio das ovelhas, que a gente vai estar lá, oh, que legal. Vai ter momento que vai rolar churrasco, não tinha rolar churrasco, chama o pastor está aqui. Mas vai ter momento que não vai rolar, por quê? Porque o pastor precisa ter a separação. Você como líder, você como uma liderança, você precisa ter uma separação para você entender. Muitas das vezes, até mesmo, eu oro aqui na igreja, eu e minha esposa ora, mas tem um momento que Deus requer que eu me separo totalmente, só eu e ele, só para entender algumas coisas, para entender, ter umas particularidades. E líder que não tem um particular com Deus, obreiro, que não tem um particular com Deus, isso é problema, isso é uma falha. Então você precisa entender que vai ter momento que é só você e Deus. Tem momento que vai ser só você e ele. Aí você vai ficar um pouco recluso. Não fique triste naquele momento que Deus afastar um pouquinho as pessoas e querer que você se aproxime um pouco dele. Porque é ele falando, filho, eu quero falar com você. Filho, eu quero te instruir. Para que você, aonde você venha chegar, onde eu te enviar, você não venha chegar perdido, mas você venha chegar com autoridade, sabendo que o eu sou te enviou. Tá bom? Então, eu também caminho para o final. Então agora Moisés ele vai. Cadê onde a gente paramos? 15, né? Então, e o que a gente falando também, só para antes da gente entrar na parte final para a gente já fechar aqui, olha o capítulo 11 que a gente lê. O texto vai dizer: Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó, tirar do Egito os filhos de Israel? Lembra que eu falei para vocês da autossabotagem? Gente, tome cuidado com isso, tá bom? Porque, vamos ser sinceros, quem aqui tem capacidade? Aqui não tem ninguém, aqui não tem super-herói, aqui não tem ninguém não tem ninguém. Eu sou o cara, eu consigo fazer tudo, eu carrego tudo nas costas. Não, nós somos humanos, a gente tem nossas dificuldades. Cada um tem a sua dificuldade no seu particular, cada um tem os seus problemas, tanto ministerial, familiar. Se cada um for abrir aqui, cada um vai ter um problema. Você entendeu? Só que o que acontece? Quando Deus ele chama, quando Deus te convoca para algo, Ele está colocando algo que Ele sabe que você vai conseguir levar. Ele sabe que você vai conseguir permanecer até o final. Então toma cuidado com as autossabotagens que a gente mesmo causamos dentro de nós. Deus falando assim, olha, eu quero que você dê um passinho a mais. Eu não vou não, porque eu não sei, eu não consigo, e vai que eu dou um passo e cai. Mas quem está falando não é Deus? Quem não está chamando não é Deus? É a mesma coisa quando a gente lê o livro de Jeremias. Jeremias, eu escolhi desde o ventre da sua mãe. Aí ele fala, quem sou eu? Não passa pelo de uma criança, não sei falar, não sei. O que é aquilo? Autossabotagem. Porque entende uma coisa, principalmente, já estou caminhando para o final, e principalmente quando se trata, quando a gente fala, vem trazer uma saudação, prega, vai pregar a palavra. Gente, questão de pregar a palavra não é um talento, não é um dom.
pregar a palavra é mandamento. Então, não pregar a palavra não é só vir aqui, pegar um microfone. Se Deus falou, você tem um dom da palavra, fala, Senhor, me ajuda para eu entender, para eu poder destravar isso. Porque talvez, eu conheço pessoas que têm um dom da palavra, mas não é nem de pregar, de estar tudo itinerância, de estar na frente de igreja pregando. Sabe uma pessoa que você gosta de sentar, tomar um café com ela fala da palavra. Eu conheço pessoas que gostam, que não têm uma facilidade de pregar, mas quando você senta com ela ensina da palavra, ela consegue dar orientação. Isso aí você não vê ela no púlpito pregando, por quê? Porque você precisa entender, se Deus ele te deu um chamado, se Deus ele te deu algo para você exercer, fala para Deus, me ajuda para me poder exercer com excelência. Então para de usar o autossabotagem. Eu não posso, eu não sei falar, eu sou criança, eu sou isso. Tem alguns irmãos, uma vez eu até cocei a cabeça, o irmão chegou para mim com mais de 6, 7 anos de ministério e falou, eu sou criança ainda, né? Pouco tempo no ministério. Eu falei, papai, quantos anos, irmão? Acho que tem uns 6 anos, 7 anos. Não, mas se olhar assim, é pouco tempo, né? Ai, irmão, pelo amor de Deus, né? Você entendeu? É a gente querer. Você entendeu? É a gente se dar. Então, não estou falando que tudo que jogar na sua, que tudo falar, toma aí, vai. Não, ore a Deus. Acabamos de falar, acabamos de aprender aqui um líder que tem visão e um líder que não tem visão. Toma cuidado. Mas se você sente no coração, se Deus está falando, não, é para fazer, gente, não se preocupa. Não se preocupa, porque Deus ele vai se responsabilizar, Deus vai levantar Reuel, amigos de Deus, amigos de verdade, que vai ver você na liderança, não vai ser uma pedra de tropeço, mas vai falar, não, se você está lá, eu estou aqui para te ajudar, o que você precisa? Vamos juntos, vamos lá, você vai conseguir aos poucos, porque alguém que nasceu falando, alguém que nasceu sabendo ler, alguém nasceu aqui sabendo escrever, mas hoje nós sabemos, temos orientação, por quê? Porque teve dedicação nossa e pessoas que pararam para nos ensinar. Então é a mesma coisa na obra de Deus. Para com alta sabotagem dentro da igreja. Para com alta, porque tem coisas que a gente não vive no mundo do Espírito. Tem coisas, eu posso aqui até abrir mais para você entender algo. Tem coisas ministerial, financeira, familiar, coisas que talvez a gente ainda não está desfrutando por conta da autossabotagem. Eu não posso, eu não consigo. É a mesma coisa para aquela pessoa que tem habilitação, tem carro dentro da garagem, tem tudo. Aí fala, eu não sei, não consigo, não posso. Mas por causa de quê? De uma frustração. Por causa de que pegou a primeira vez, aconteceu algo, e aquilo ali já frustrou ela. Aquilo aí já colocou na mente dela, eu não posso, eu não consigo, eu não vou. E passou a vida assim, não. Se frustrar, acontece. Tem momento de desânimo, todos nós passamos. Coisas de dar certo e errado, vai acontecer na nossa vida. Mas se você está dentro de um propósito de Deus, se é algo que Deus estabeleceu na sua vida, faça que nem Moisés. Quem é que vai estar na minha frente? Eu sou. Ah, você está? Tá bom. Se o senhor está na minha frente, eu vou dando meu passinho ali, mas a gente vai chegar lá. Então, essa é um pouco sobre a vida de Moisés. Eu queria hoje, na verdade, ter chegado até o 5, mas não deu certo. A próxima aula a gente vê se a gente consegue um pouquinho mais além. Mas é isso. Então, tome cuidado, tá bom? Seja um líder, leve isso não só ministerialmente, mas para todas as áreas da sua vida. Ministerialmente, familiarmente. Deus, é para mim fazer isso? Pai, é para mim colocar a mão nisso? Deus, é para mim. Sabe que tem até para oração, você tem que saber, Deus, é para mim orar ou não? Eu já vi particularmente uma pastora que pastoreia a gente, orando, jejuando. Chega, sabe quando a pessoa busca tanto, que a pessoa está até meio cansada? Ai, Deus fala, move alguma coisa, faz, Deus. Aí um dia Deus decidiu responder ela. Aí Deus falou para ela, eu não já falei para você tirar a mão e deixar que eu que vou cuidar?
Tem coisa, gente, que a gente coloca, eu não estou falando que não é para orar, mas estou falando que tudo tem que ter um direcionamento da parte de Deus. Porque senão gera um cansaço, gera uma fadiga desnecessária. O esforço que você está fazendo desnecessário em uma coisa que não é que Deus está falando, não precisa colocar a mão, você poderia estar usando para outras coisas que Deus requer que você faça. Então, saia daqui dessa aula, saia daqui dessa orientação, ore a Deus, fala: Deus, estou fazendo certo? O cenário, por mais que não é propício, mas esse é o cenário, se é o cenário, eu vou fazer com excelência. Deus, se é o que você colocou na minha mão é para fazer isso, eu vou fazer, mesmo com algumas dificuldades, eu vou a fundo, porque chega de autossabotagem, chega de eu não posso, eu não consigo, como o pessoal fala, né? Gabriela, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não é. Todo mundo tem mudança, todo mundo pode ir adiante. E você também pode fazer muito mais, porque tudo que a gente fazemos não é para nós, é para Deus. Amém? Então, essa é a nossa aula de hoje, nosso bate-papo. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Vocês falaram tanta coisa, que eu fiquei até embasbacado hoje. Quase não consegui dar aula, né? Cara, com tanta gente falando hoje, meu Deus do céu. Ô Senhor, da próxima vez, por favor, fale menos. Tá bom? Fale menos. Eu consigo terminar a aula mais rápido. Sobre os pés, para a gente orar, para a gente estar finalizando. Que Deus abençoe a vida de todos. Tá bom? Domingo nós estaremos. Deixa eu parar assim aqui.